Bom, dando sequência, então, aqui sobre os cuidados de enfermagem, né, na avaliação dos pacientes com cometimentos neurológicos. Lembrando, gente, só relembrando a nossa última fala aqui da alteração do marco de Parkinson na substância negra, que fica na região do mesencéfalo mesmo, tá? Onde a gente tem a produção de dopamina, né, morte das células dopaminérgicas aqui, que vão levar a alterações das coordenações de movimento, ok? Mas voltando aqui, então, no processo de enfermagem, qual que é o nosso objetivo como enfermeiro, gente, em relação ao cometimento de pacientes neurológicos? Primeiro, né, a gente tem que conhecer, primeiro de tudo, entender o processo patológico. É sempre importante a gente entender o processo patológico para entender, compreender melhor os sintomas do paciente, né? Isso vai facilitar muito o nosso processo na avaliação desse paciente. Então, primeiramente, gente, a avaliação neurológica, né? Vamos lembrar aqueles processos, né, da etapa do histórico, anamnese e exame físico, né? Então, a avaliação neurológica vai fazer parte da nossa coleta de dados, bem como o exame físico, ok? Então, na avaliação neurológica, eu vou avaliar as condições de saúde neurológica do meu paciente e determinar a presença de anormalidades, né? Para que isso possa me auxiliar a determinar os problemas de enfermagem e, a partir daí, traçar o planejamento do meu cuidado, certo? Então, eu vou coletar dados do paciente, vou, através da entrevista, do exame físico, dos exames complementares, né? E fazer um julgamento clínico para que eu possa determinar, a partir daí, quais são os cuidados que eu vou ter que realizar com esse paciente, certo? Bom, que dados que eu preciso obter desse paciente, gente? Eu preciso avaliar a sensibilidade, a acuidade auditiva, a acuidade visual, olfativa, gustativa, tá? Eu preciso compreender se o meu paciente, como que está o repouso, o sono desse paciente, a fala, o pensamento desse meu paciente, né? Se ele é orientado em tempo e espaço, como que está a capacidade desse meu paciente de realizar planejamentos, de memorizar, as ações motoras, a coordenação motora do meu paciente, os reflexos, né? Avaliar, gente, nível de consciência desse meu paciente, o conteúdo da consciência desse meu paciente, onde eu vou avaliar o estado mental desse paciente, né? Vou fazer a avaliação da sensibilidade e avaliação motora desse paciente. Então, eu vou fazer a avaliação dos reflexos esperados da inervação craniana, né, da função motora, sensorial, os reflexos tendinosos, profundos e cutâneos, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação para a gente poder entender, né, o que a gente viu lá em semiologia, né? Lá na semiologia, a gente viu esse processo, para a gente poder entender o que esse meu paciente tem, né? Basicamente, gente, eu gosto, como a primeira coisa que a gente observa quando o paciente chega, gente, a gente bate o olho no paciente. Na hora que você pergunta bom dia, dependendo da forma que esse paciente responder, você já vai conseguir identificar isso aqui, ó. Como que está o nível de consciência e o conteúdo da consciência desse paciente. Tá? O nível de consciência desse paciente, onde você vai observar se ele tem sonolência, se ele está com dificuldade de resposta verbal, abertura ocular e motora, a gente utiliza essa escala aqui, ó, para avaliação, que é a escala de coma de Glasgow, tá, gente? Que vai de 3 a 15 pontos, ok? Essa escala a gente vai avaliar a abertura ocular, se ele abre os olhos por resposta espontânea, somente com estímulo verbal, quando eu solicito para o paciente abrir, ou se ele só abre os olhos com um estímulo doloroso, ou se ele não abre com nenhum estímulo, né? Resposta verbal, se o paciente é orientado, se ele está confuso, se ele usa palavras inapropriadas, ou ele só emite sons incompreensíveis, ou se ele está sem nenhum tipo de resposta, né? Resposta motora, eu vou avaliar se ele responde a comandos, se ele localiza a dor de algum estímulo, se ele realiza um movimento de retirada, como que está a flexão desse paciente, se ele apresenta alguma decorticação ou descerebração, né? Ou se ele não apresenta nenhuma.
E aí, a partir disso, eu vou emitir uma pontuação que vai me indicar essa escala, se ele tem uma alteração grave, moderada ou leve, né? Que normalmente a gente põe em situação de trauma, porque essa escala é utilizada em pacientes politraumas, né? Então, pacientes que apresentam traumas, quem trabalha aí como socorrista utiliza muito essa escala como uma das primeiras avaliações a ser realizada no paciente no início do atendimento pré-hospitalar, ok? Então, gente, a avaliação neurológica, eu vou observar situações onde eu vou avaliar a consciência do meu paciente, né? Eu vou avaliar aí o nível de consciência do meu paciente, onde eu avalio o grau de alerta comportamental, a reação de despertar, né? O ciclo de sono-vigília desse indivíduo. Eu vou avaliar se o meu paciente tem fugas cognitivas, se eles têm funções emocionais e psíquicas de orientação, atenção, de memória, raciocínio, aprendizagem, né, pensamento, humor, né? Então, a gente faz uma mini avaliação do estado mental através da avaliação, durante o diálogo do exame físico, da coleta de informações com esse paciente, tá certo? É importante realizar essas avaliações, tanto de nível de consciência, quanto em relação aos reflexos, para a gente entender as alterações motoras, observar quando o paciente chega as alterações da marcha, né? Isso é muito importante para que a gente possa realizar os cuidados de enfermagem necessários, gente, para que a gente possa, a partir do levantamento das informações da coleta de dados, fazer o levantamento e determinar o diagnóstico de enfermagem, o resultado esperado que eu pretendo alcançar através da implementação das atividades que eu vou prescrever para esse paciente, né? E reavaliar continuamente, evoluir esse paciente continuamente, para eu saber se as minhas atividades prescritas estão alcançando os resultados que eu havia planejado, traçando a partir do diagnóstico de enfermagem, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode ter de diagnósticos de enfermagem para pacientes neurológicos, né? Então, pacientes que apresentam situações neurológicas, onde apresentam presença de edema, pacientes politraumas, pacientes que tiveram edema cerebral, pacientes que tiveram uma hemorragia intracraniana muito grande. Normalmente são pacientes que vão passar por procedimentos que vão colocar a inserção de drenos, né? Ou lesões de calota craniana, em situações de trauma, né? Pacientes que tiveram, gente, pacientes que possuem qualquer dispositivo invasivo, principalmente neurológico, tem um risco muito grande para infecção. Qualquer procedimento, qualquer dispositivo invasivo, até o acesso periférico, oferece risco para infecção relacionado aos procedimentos invasivos, né? A partir disso, gente, eu preciso traçar aí qual que é o meu resultado esperado? Diminuir o risco de infecção desse paciente. Como que eu vou fazer isso, gente? Realizando os cuidados com os dispositivos invasivos, observando se há sinais de infecção, como alteração da inserção do dispositivo invasivo na apresentação de sinais de hiperemia, de rubor, febre, né, calor local, né? Então, é muito importante a gente observar isso, alterações das características dos líquidos drenados, né? Tudo isso a gente observa, a gente relata, a gente registra, faz parte do processo de enfermagem registrar a prescrição dos cuidados com esses dispositivos, tá? Relacionado às lesões neurológicas, como torpor, coma. Então, fazer a realização da avaliação da escala de Glasgow, né, diariamente nos pacientes neurológicos, onde, olha só, relacionada à lesão neurológica, eu posso ter como diagnóstico de enfermagem alteração sensorial perceptiva relacionada ao edema craniano, caracterizado pela ausência da resposta de estímulo. Então,
a escala de coma de Glasgow é um cuidado que a enfermagem precisa realizar, né, preencher. O cuidado que, principalmente os enfermeiros intensivistas, né, ter uma rotina da SAI aí muito criteriosa, com a apresentação dos instrumentos de escalas de avaliação, para que a gente possa ter uma melhor monitorização da evolução desse paciente, certo? O trauma e o aumento da pressão intracraniana, gente, que pode ser por trauma, que pode ser por hemorragia intracraniana no AVC, pode ser por isquemia, né? Qualquer coisa que cause edema cerebral, gente, aumenta a pressão intracraniana. Quando eu tenho um aumento da pressão intracraniana, gente, a minha perfusão do tecido cerebral, ela fica alterada, né? Porque eu estou espremendo o cérebro dentro da caixa craniana. Então, a perfusão do tecido cerebral fica alterada, relacionada ao edema e caracterizado por alterações do estado mental, né? Pacientes com essas alterações neurológicas vão apresentar uma série de outros diagnósticos de enfermagem, como, por exemplo, risco de queda, mobilidade prejudicada, né? Dificuldade para ingesta de alimentos. Então, além de tudo e de funções motoras alteradas, eu também vou ter alterações do estado mental, que podem me gerar riscos na exposição do paciente a outros fatores. E eu preciso pensar nos cuidados que eu vou realizar com esse paciente, além da monitorização das escalas, né? A oxigenação inadequada do sangue circulante. Gente, o padrão respiratório do paciente neurológico pode ficar ineficaz relacionado ao grau da lesão cerebral, né? Então, pacientes politraumas, por exemplo, podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Isso vai levar ao alteração do padrão respiratório ineficaz, né? Então, pacientes que evoluem para ventilação mecânica precisam ter monitorados os seus parâmetros de ventilação, pressão de oxigênio, de CO2, acompanhar os exames de gasometria realizados diariamente, para monitorar uma forma de avaliar se o corpo está conseguindo ter uma resposta compensatória para a regulação dos níveis de pH do sangue, né? A gente observa se o paciente consegue, mesmo com uma alteração do padrão respiratório, a gente vai observar se o corpo consegue ter uma resposta compensatória. Então, existem várias ações de enfermagem que podem ser realizadas pensando nisso. Né? A oxigenação inadequada do sangue circulante, onde eu tenho aí a desobstrução ineficaz das vias aéreas, relacionadas com hipóxia e caracterizada pela incapacidade de eliminar secreções. Então, o paciente fica incapacidade de escarrar ou de realizar a higiene das vias aéreas, das secreções. Qual que é a função nossa, gente? Além de garantir que a fisioterapia realize os cuidados necessários, a gente também tem os cuidados em relação a observar a presença de qualquer secreção que obstrua as vias aéreas e realizar a aspiração desse paciente. Durante a aspiração, observar as características dessas secreções, que podem me indicar, inclusive, a presença de alterações a nível de pneumonia, né? Relacionado ao traumatismo crânioencefálico, gente, tem um diagnóstico que eu achei muito interessante, chama risco para enfrentamento familiar ineficaz relacionado com a ausência da responsividade do paciente, né? Prognóstico imprevisível, tempo prolongado de internação. Então, tanto relacionado ao traumatismo crânioencefálico, né, quanto situações de idade avançada, que a gente também vai ter aí dificuldade de enfrentamento da família em relação à situação do paciente que agora demanda cuidados, né? Então, trabalhar com a família, o enfermeiro não trabalha só com o paciente, a gente também precisa trabalhar com a família para que a família amadureça o processo de cuidar que esse paciente vai precisar de acordo com a sua patologia, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês as referências utilizadas, né, para a elaboração da nossa aula, né? Muito obrigada pela participação de